Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome, como apresentado, é Giancarlo. Eu sou engenheiro civil, eu me especializei a nível de mestrado em engenharia de recursos hídricos e trabalhei alguns anos da minha vida profissional nesse assunto. E desse tempo todo, 2 anos, eu trabalhei exclusivamente em estudos ligados a alternativas estruturais para reduzir as enchentes aqui em Porto União, União da Vitória. Então, acho que esse é o motivo de eu estar aqui hoje presente. Nós vamos apresentar aqui, em nome da SEC Corpreri, uma síntese de diversas soluções estruturais que foram analisadas, pensadas para tentar mitigar as enchentes aqui nas cidades. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, meu tempo é de 40 minutos, nós vamos tentar sintetizar em 40 minutos essas 26 ideias que ocorreram. A SEC Corpreri foi uma organização da sociedade civil que se iniciou nos anos 90, reunindo várias pessoas das cidades, que teve como objetivo, da sociedade civil, que tinha como objetivo inicialmente entender a causa das enchentes aqui nas cidades de Porto União e União da Vitória. E mais recentemente a organização esteve envolvida na tentativa de encontrar soluções para essas enchentes, né? A pessoa que deveria estar apresentando esse tema para vocês aqui hoje é o Dago Voel. O Dago, ele está infelizmente internado nessa data de hoje e impossibilitado de estar aqui presente. Então, apesar de eu não ser membro da SEC Corpreri, como eu estudei por 2 anos temas em parceria com a SEC Corpreri, o Dago me fez esse convite para estar aqui hoje presente, conduzindo no lugar dele essa importante apresentação. Então, nós resolvemos dividir a nossa apresentação em 4 itens, dividindo grupos de ideias para solucionar as enchentes na União da Vitória. Eu vou falar muito rapidamente do item 1, que seria a construção de uma barragem a montante das cidades, e também rapidamente sobre o item 2, que o nosso colega Claudinei acabou de falar, sobre a construção de diques. O foco da apresentação aqui será obras para verificar o aumento da capacidade de escoamento entre Porto Vitória e as 2 cidades aqui em cima do Rio Iguaçu. E por último eu vou mostrar 4 slides de conclusão para vocês no item 4, com algumas recomendações de todas, sintetizando essas soluções. Então, contando rapidamente uma história aqui para vocês, começando com o item 1, depois da cheia de 2014, o Dago nos ligou em Curitiba e falou assim: eu sei que a gente já sabe essa resposta para esse assunto, mas seria possível a gente fazer uma avaliação para verificar se é possível abater, né, ou segurar enchentes construindo uma barragem rio acima de União da Vitória, Porto União? Da mesma forma que existe em Santa Catarina, nas cabeceiras do rio Itajaí. Muitas pessoas viram a nível nacional a notícia da barragem de Itaió, que para evitar a inundação do Vale Itajaí precisou ser fechada, e teve um conflito com moradores da região que não estavam querendo fechamento para inundação. Então, uma possibilidade para abater enchentes em cidades seria construir um reservatório acima delas, né? Nós fizemos uma conta, uma sequência de contas para tentar provar a possibilidade ou não de construir essas barragens. Então, nós pegamos aqui a cheia de 1983, o gráfico das vazões ao longo de 3 meses, e fizemos uma conta de quanto de volume de água essa barragem, em algum lugar aqui para cima dos municípios, teria que guardar. Então, para a gente fazer essa conta, nós pegamos o gráfico de vazões e calculamos a área embaixo dessas vazões. A área embaixo de um gráfico de vazões, ela resulta em volume. Então, para a gente evitar enchentes acima de 6,5 metros em União da Vitória, nós teríamos que guardar aquele volume verde ali na figura. E se quiséssemos um reservatório mais conservador para guardar água acima da cota 5,5 União da Vitória, nós teríamos que calcular o verde e mais os 2 volumes cor-de-rosa embaixo. O resultado do volume verde é quase 4,5 quilômetros cúbicos de água, ou 4,5 bilhões de metros cúbicos de água. E o reservatório maior conservador, para guardar a cheia acima de 5,5 metros, seria de 6,78 quilômetros cúbicos, ou 6.700 hectômetros cúbicos. Isso é um valor numérico que é difícil saber o que ele é, né? Então, para vocês terem uma ideia, o que é 4,5 quilômetros cúbicos de água que seriam guardados, nós vamos fazer uma comparação com as barragens de hidrelétricas que existem no Rio Iguaçu aqui para baixo. Então, para ter uma ideia da ordem de grandeza,
o Lago de Foz do Areia, que é a primeira barragem que existe aqui para jusante, rio abaixo de Porto Vitória. Quando cheio, ele tem 5,78 quilômetros cúbicos de água. E indo Rio de Iguaçu abaixo em direção a Foz do Iguaçu, o maior lago que existe no Iguaçu é o Salto Santiago, que tem 6,7 quilômetros cúbicos. Então comparem esse número que eu falei, 4,5 quilômetros cúbicos, que nem é conservador, com 5 e 6 quilômetros cúbicos dos outros lagos. Ou seja, nós precisaríamos ter uma barragem, a montante de Porto União, União da Vitória, com uma capacidade quase igual a Foz do Areia e Porto Vitória, Salto Santiago, para fazer essa reservação. E aonde que cabe esse volume? Nós usamos os dados de um estudo lá de 1960 do governo federal. Naquela época, para planejar o setor elétrico brasileiro, eles contrataram um consórcio de empresas canadenses que estudou todos os rios do Paraná. E eles tinham dados de reservatórios Iguaçu acima, de União da Vitória em direção a São Mateus do Sul, indo em direção a Porto Amazonas e indo em direção a Rio Negro. E em função dessas informações de reservatório que tem aqui para cima, nós tentamos espalhar esses 4,5 quilômetros cúbicos e ver aonde é que dava para alocar. E a conclusão que nós chegamos, na primeira linha dessa tabela, é que um reservatório, que seria o reservatório de Lança, 30 quilômetros rio acima, ele ia ocupar 650 quilômetros quadrados para poder fazer essa função de reservar a cheia, abater essa enchente da Vitória. Isso é uma área muito grande, nós vamos ver em seguida. E nós fizemos outras duas composições com 3 e 4 reservatórios que também resultaram em 610 e 645 km². Isso é 66 mil hectares de área, é uma área enorme. Só para vocês terem uma ideia, para reservar então 4.500 hectômetros cúbicos, ou 4,5 quilômetros cúbicos, seria necessário 600 km², como eu disse. A título de comparação, isso é 45% do lago de Itaipu, ou 4 vezes o lago de Foz do Areia. Então é inviável, não existe viabilidade, acho que nem técnica e nem ambiental, nem social, para você desapropriar uma área de meio lago de Itaipu, rio acima, para essa área ficar desocupada, ter que tirar agricultores que moram lá hoje, que produzem, para essa área ficar vazia e ser ocupada por água para bater enchentes. Isso aqui custaria uma fortuna, seriam problemas sociais enormes. Então essa primeira alternativa ela é descartada. Entrando então no segundo tema rapidamente, a questão de usar diques de proteção contra cheias. Eu vou fazer um só slide aqui que é uma contextualização desse tema. Esse assunto, essas ideias são antigas, são novas, que nem o Claudinei apresentou aqui antigamente. Lá em 1984, na figura esquerda, aquela empresa Magna Engenharia, ela foi contratada pelo governo federal para estudar soluções para a União da Vitória depois da cheia de 83. Então vocês podem ver lá, 1984. A Magna pensou em cercar as cidades por um sistema de diques e bypassar o rio por baixo das cidades, uma obra monumental, que é aquele traço em azul. Ela chegou a custos elevadíssimos e resolveu abandonar essa ideia, nem propôs continuidade. 10 anos depois, mais ou menos, chegou aqui em União da Vitória, uma equipe, no estado do Paraná, na verdade, uma agência de colaboração japonesa, a JICA. A JICA fez vários estudos em várias cidades do Paraná para tentar minimizar as enchentes. Aqui em União da Vitória, Porto União, eles propuseram diques, eles estudaram as corredeiras de Porto Vitória, que nós vamos ver mais para frente. E especificamente sobre os diques, eles planejaram um sistema de diques para cercar a cidade para ser democrático e cercar as duas margens do rio e não apenas os centros de Porto União da Vitória, para cercar os bairros que estão na margem direita do Iguaçu. Eles chegaram à conclusão que os diques teriam que ter 17 quilômetros de extensão, um sistema de diques, né? E na participação da SEC Corpreri nesses estudos, e acho que das demais pessoas da comunidade, lá nos anos 90, o pessoal descartou a ideia de fazer esse dique por várias razões, né? O dique ele tem um custo caro de estruturas de bombeamento, válvulas, etc. Ele tem que ser construído com uma crista alta, maior do que a enchente máxima possível, né? Então, se a gente fosse imaginar um dique no União da Vitória, Porto União, hoje em dia, a gente teria que calcular a pior enchente provável de acontecer, que seria a enchente de 83 piorada, talvez 1 metro acima, e ainda uma folga chamada borda livre para evitar que ondas de turbulência e de vento pulem por cima do dique, né? Então, um dique dessa proporção aqui nas cidades, ele teria mais ou menos a cota 12 metros, 13 metros na régua, é uma coisa grande. E isso isolaria a cidade do rio, né? O convívio cidade-rio
seria dividido por uma montanha de terra que em pontos mais baixos da cidade talvez tivesse até 3 andares de altura, quase a altura desse teatro lá perto da curva da Fazenda Brasil, né? E se a gente imaginar um cenário indesejável, né, que seria um galgamento do dique numa enchente ou um rompimento por falha, essa alternativa ela é catastrófica, né? A cidade ela seria inundada em poucos minutos com o nível do rio, né? Então isso aconteceu em Nova Orleans em 2005 com o furacão Katrina. O cenário indesejável foi catastrófico, mas é uma solução que pode ser aventada. Ela é uma solução cara, não é o tema dessa apresentação, mas lá na década de 90 o pessoal da SEC Corpre especificamente decidiu não seguir mais com essas alternativas. Então o que o pessoal tentou fazer depois dos anos 90 aqui com a SEC? Não dá para fazer barragem a montante. Isso já se sabia em 1980. Nós fizemos aquelas contas em 2015 só para comprovar cientificamente. Descartaram o dique, então focou-se a mira dos estudos em tentar um aumento da capacidade de descarga do Rio Iguaçu, desde União da Vitória e Porto União até Porto Vitória. São 27 quilômetros que o Rio Iguaçu percorre, desde a ponte, a antiga ponte férrea, até chegar nas corredeiras lá no município de Porto Vitória. A comunidade lá nos anos de 2005 especificamente tinha muitas dúvidas sobre o que poderia ser feito nesse trecho do rio para tentar melhorar, ou melhor, rebaixar o nível das enchentes aqui em Porto Vitória. A primeira pergunta que todo mundo sempre fez é: aquelas corredeiras de Porto Vitória, quanto que elas influenciam? Se tirassem elas, quanto que elas reduziriam as enchentes aqui? Então isso era uma primeira pergunta. Existem aqui perto da cidade 4 pontes rodoviárias. Quanto que elas influenciam no escoamento? Era uma outra pergunta. Se fizermos alargamentos da calha principal, resolve? Se dragar e rebaixar a calha, quanto que melhora isso aqui? E duplicações, fazer um canal paralelo ou mais de um canal paralelo, dá efeito ou não dá? E por último, combinar essas alternativas. Então isso é o item 3 aqui da apresentação. E para responder essa pergunta, lá no ano de 2003 foi realizado um estudo hidráulico. O título dele é HG203. Ele foi feito no LACTEC, no Centro de Hidráulica da Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. Eu fui o coordenador desse estudo e é essa a razão que me traz aqui hoje, né? Eu acompanhei por quase 8 meses esse estudo, a gente teve muitas ideias. Foram feitas modelagens da alternativa. Esse estudo foi fruto de um termo de compromisso assinado em 2001 entre a SEC Corpre, os municípios de Porto União, União da Vitória e Porto Vitória e a Copel Geração. A Copel Geração e Transmissão foi a patrocinadora desses estudos na época, dentro desse termo de compromisso que tinha vários outros itens, né, a ser resolvidos com a cidade. Como é que esse estudo foi feito? A gente utilizou um programa computacional que tem aquele nome estranho ali, RecRAS. É um software de simulação em canais. Ele é um programa feito pelo Corpo de Engenharia do Exército Americano. Na América, no continente americano, acho que era na época o programa mais utilizado para fazer simulações em rios, né, em hidráulica de rios. É um programa livre, qualquer pessoa pode baixar e sair usando. É bem complicado, mas dá para usar. E nós modelamos as pontes e modelamos a calha do rio, que está representada aqui nessa figura da direita, desde a corredeira de Porto Vitória até a ponte férrea. São 27 quilômetros que está sendo representado por um esqueleto ali, um esqueleto vermelho, que nessa figura aqui já traz até as duplicações de canal paralelo. E de um projeto, de um estudo anterior de 2001, nós já tínhamos esse modelo aqui ajustado para o Rio Iguaçu. Já vou falar o que é o ajustado. Então esse programa ele modela o Rio Iguaçu através de topografia. Você tem topografia representando os 27 quilômetros de rio e o mais importante, a rugosidade do rio. Então no projeto anterior, no estudo anterior de 2001, nós já tínhamos feito essa calibração para representar o quanto que o rio atrita com as laterais. Então saindo de Porto Vitória para vazões de seca e vazões de cheia, nós fazíamos o modelo chegar lá na régua dos municípios aqui. E com isso, com esse modelo representando o esqueleto do Rio Iguaçu e ajustado com a rugosidade, a gente conseguia fazer várias contas. Esses programas computacionais, eles vêm lá da esquerda de Porto Vitória, aqui para a direita, nas cidades gêmeas, resolvendo equações matemáticas da hidráulica de canais em cada parte do esqueleto. Se vocês imaginarem que esse esqueleto aqui seria um pão de forma,
Em cada fatia do pão de forma, o computador vem fazendo milhares de contas matemáticas para modelar como é que a água se comporta. Então, baseado nesse programa, eu vou mostrar para vocês agora aqui 26 tentativas que foram feitas para baixar o nível das enchentes. Eu vou chamar de tentativas, hein? Mas antes disso, eu vou mostrar aqui um slide para vocês sentirem um pouco a problemática que é reduzir as enchentes aqui nas cidades. Esse gráfico aqui, ele mostra duas funções matemáticas aqui. Na horizontal, a gente tem a vazão do rio, saindo de 0 e chegando em 5.000, que é a cheia de 83. E na vertical, nós temos a altura da água sobre o nível do mar. A gente precisa tirar essa relação relativa de 10 metros e amarrar com o nível do mar para poder comparar os municípios, né? Então, em vermelho embaixo, a gente tem uma curva que chama curva de descarga de Porto Vitória. Representa, para cada vazão de cheia, onde é que o Rio Iguaçu sobe. E em azul em cima, a curva de descarga da régua que existe na divisa dos municípios aqui, União da Vitória, Porto União. E vocês podem ver a diferença entre elas. A diferença é o desnível que acontece durante as cheias. Então a gente pode ver que numa enchente, como aconteceu esse mês agora de outubro, 2023, em Porto Vitória, o Rio Iguaçu ele sai da vazão média dele e ele se sobrelevou pelo menos 2,40 metros para vencer Porto Vitória e ir embora para baixo. Já aqui em União da Vitória, o rio precisou se elevar em relação à sua posição média 5,40 metros, 3 metros a mais que Porto Vitória. Então isso é um dos problemas para reduzir as enchentes aqui. Porto Vitória, na hidráulica de canais, ela é dita como uma condição de controle local. O rio tem que pular aquele obstáculo da corredeira e ir embora. União da Vitória já é um controle de canal. O rio tem que vencer 27 quilômetros de atrito nas margens, nas planícies de inundação, em pontes, para poder chegar em Porto Vitória e ainda saltar lá. Então, os trabalhos que foram feitos nas 26 alternativas, eles tiveram por objetivo tentar reduzir esse desnível aqui, ó, e com isso baixar o nível das enchentes na Vitória. Só para vocês terem uma ideia, na vazão média do rio, quando a gente está ali em torno de 450, que é a média aqui, a declividade da linha d'água das cidades gêmeas a Porto Vitória é 5 centímetros por quilômetro. Nas enchentes, ela chega a 25 centímetros por quilômetro. Então, para a gente reduzir, fazer obras que melhorem, teria que tentar fazer esse 25 quilômetros diminuir de 25 para 15 centímetros por quilômetro, de forma a diminuir o nível das cidades. Vamos lá, agora eu vou mostrar então, tentar mostrar rapidamente, vou controlar aqui o tempo. Tem muita coisa para falar ainda. Uma das primeiras questões que surgem é o que a corredeira de Porto Vitória influencia no escoamento das cidades, o quanto culpada ela é pelas enchentes aqui. Então, para resolver isso daí, nós pegamos o modelo computacional calibrado e fomos no lado esquerdo da figura. Essa figura aqui é uma foto longitudinal, como se a gente olhasse o Rio Iguaçu de Porto Vitória para União da Vitória. E aquela parte superior, aquela curva, representa a linha da água subindo. Nós pegamos o platô rochoso de Porto Vitória e imaginamos cortar ele 5 metros abaixo. E simulamos isso no modelo, geometricamente. E para nossa frustração, isso foi uma coisa frustrante, né? O rio rebaixa bastante em Porto Vitória, mas quando ele vai subindo em direção às cidades, esse efeito vai sendo perdido por esse atrito. Isso é uma característica do remanso, do escoamento em canais. O efeito em Porto Vitória vai se perdendo à medida que sobe, e o fato de você rebaixar ali em Porto Vitória quase 4 metros de água resulta em menos de 1 metro aqui em União da Vitória. Isso foi uma coisa um pouco frustrante, a gente imaginava que isso aqui pudesse ser uma resposta, mas não, isso não funcionou. E nós fizemos então um estudo de sensibilidade para saber o que essas corredeiras significam. A gente fez hipoteticamente reduções forçadas de níveis no programa computacional. Pegamos Porto Vitória e falamos assim, o nível da água vai baixar 50 centímetros obrigatoriamente. Vai na reta vermelha, vai baixar 20 centímetros forçadamente na reta verde e 10 centímetros na azul. E simulamos todas as vazões. E o que nós vimos foi que, para vazões baixas, o efeito lá de Porto Vitória se perde em 3 vezes até aqui em União da Vitória, Porto União. E para vazões altas em 5 vezes. Então isso se deve ao fato, voltando à figura anterior, que quando você retira as corredeiras da Porto Vitória, computacionalmente ou na prática,
aquele controle de vazões local, que é aquela curva de descarga vermelha, ele simplesmente se deslocaria 1 quilômetro acima, 2 quilômetros acima, acharia outro lugar do rio, ficaria ali. E isso não resolveria o escoamento. E nós repetimos simulações que os japoneses fizeram lá na década de 90. Em 95, os japoneses eles simularam, também encucados com o problema da corredeira. Eles falaram assim, vamos pegar e vamos fazer cortes de 3 metros e de 5 metros no platô das corredeiras. Baixamos 3, baixamos 5. Eles fizeram um primeiro tipo de simulação, na qual eles baixaram as corredeiras ali, que está naquela figura, e imaginaram uma linha de Talweg, que está representada aqui nesse perfil longitudinal do rio. Aqui. Eles imaginaram uma linha subindo 1 metro a cada 20 quilômetros. Então tem 27 quilômetros, eles subiram 1,5 meio essa linha, e tudo do rio que ficou acima dessa linha, eles cortariam, dragariam. O que estaria abaixo dessa linha, eles não mexeriam. E fizeram simulações. E nós repetimos as simulações deles. E esse aqui são os resultados. Olha aqui, ó. Nós temos vazões. Vamos pegar essa linha de 5.000, onde estão esse ponto laranja. O ponto laranja é o resultado dos japoneses. Para uma escavação de 5 metros na corredeira e a linha de 1 para 20 mil, eles conseguiriam rebaixar somente 60 centímetros nas cidades gêmeas das enchentes. E com uma escavação de 3 metros, 30. E essas outras curvas, essas funções por baixo, foi o nosso resultado no centro de hidráulica do Lactec. Nós conseguimos quase o mesmo resultado para 5 metros e um resultado de 12 centímetros ao invés dos 30 para 3 metros. Esse resultado de baixo é um pouco diferente, mas na prática, o que isso mostra? Ó? 2 equipes, cada uma delas trabalhando com 10 anos de diferença, uma lá no outro lado do mundo, acharam resultados muito semelhantes para as corredeiras de Porto Vitória. Elas não têm grandes influências nas enchentes. Seria uma obra muito grande para tirar 60 centímetros de uma enchente grande aqui. Não satisfeito com isso, daí nós, no Centro de Hidráulica, pegamos as simulações da JAICA e fizemos uma simulação que nós chamamos de ampliadas. Nós imaginamos rebaixar as corredeiras do jeito deles e pegar todos os 27 quilômetros do rio e baixar forçosamente 3 e 5 metros. E daí os resultados, eles estão nessas figuras verdes e vermelhas, na função verde e vermelha das figuras. E isso aqui mostra que para vazão de cheia, para vazões pequenas, para baixo de 1000, que é a primeira reta ali, a gente conseguiria diminuir bastante os níveis aqui nas cidades. Quase 3 metros para vazões médias, ou seja, o rio quase secaria aqui nas cidades. Mas para vazões altas, esse efeito vai se perdendo. E para uma obra gigantesca, que seria 5 metros ao longo de 27 quilômetros, para a enchente de 83, conseguiria tirar 1,25 m. E para essa enchente atual de agora, 1,30 m mais ou menos. Mas isso teria um custo de centenas de milhões de reais. Né? E a última função de baixo, azul, ela mostra aquilo que a gente falou. Somente escavar as corredeiras, só muda o controle um pouquinho para cima e não melhora mais do que 50 centímetros as enchentes. Uma outra situação aventada aí, que o Dago nos perguntou aí no último ano, foi a construção de túneis na corredeira de Porto Vitória. Nós fizemos, então, uma simulação imaginando cortar as corredeiras de Porto Vitória e escoar com túneis de 1.600 metros de comprimento. Foi feita uma simulação aqui com túneis de 10 metros de diâmetro, que tem túneis desse tipo escavado em basalto por aqui, e imaginando que a carga hidráulica, né, a força da água entre a parte de cima do túnel e a parte de baixo seria de 6 metros de diferença. Isso é mais ou menos o desnível geométrico das corredeiras. Né? Com isso, seria possível passar 250 metros cúbicos por túnel. Se a gente imaginasse túneis paralelos, 4 deles, passaria 4 vezes. Né? Mas o efeito em Porto Vitória seria para um túnel de 20 centímetros de rebaixamento e para 4 túneis 80 centímetros de rebaixamento. E como nós vimos no tema anterior da JAICA, o efeito de Porto Vitória para as cidades gêmeas se perde em 5 vezes para as enchentes. Então, 80 centímetros em Porto Vitória vai dar 15 centímetros aqui. Então, essas simulações, elas mostraram que tudo que se pensou em Porto Vitória não tem efeito prático ou efeito significativo aqui nas cidades gêmeas perante o custo e os riscos ambientais que seriam fazer obra nas corredeiras. Outro tema, vou passar rapidamente por isso daqui. Lá em 2005 existia dúvidas sobre o quanto que as 4 pontes rodoviárias influenciavam o escoamento nas enchentes. Então, existem 4 pontes, a BR-153, a Ponte do Arco,
a Domício Scaramella, que na época nós chamávamos de Nova, mas é a Domício Scaramella e a Ponte Férrea. Nós pegamos o REC-RAS, simulamos pontes. Essa é uma simulação bem mais complexa de fazer. Colocamos os aterros e os pilares. E daí simulamos o escoamento cruzando as pontes. Tiramos os pilares hipoteticamente para saber quanto que os aterros influenciavam. E essa tabelinha aqui, ó, ela resume esse estudo aqui, ó. A ponte do Arco, que é uma ponte que realmente estrangula o escoamento, ela tem um efeito total no modelo matemático de 5,5 centímetros para enchente de 83. Mas quando chega na ponte da régua, na ponte férrea, esse efeito cai para 5 centímetros. E se a gente somar o efeito total das 4 pontes para a cheia de 83, daria 8 centímetros no nosso cálculo. E como eu falei para vocês, essa modelagem de pontes ela é bem mais complexa. O professor Tucci Villanueva, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 97, eles trabalharam em parceria com a Secporpred. E eles acharam, ao invés de 8, 12 centímetros de efeito dessas 4 pontes. Então, apesar de 8 ser diferente de 12, eles são números próximos e diante da complexidade que é essa coisa no computador, dá para dizer que é igual. Então, 8 ou 12 também não resolve o problema de vocês, né? Então, ponte é uma coisa cara de mexer, não resolve o problema. Então, agora, entrando nas ideias que surgiram do estudo hidráulico do HG23. Na época, não existia o Google Earth, os mapas eram um pouco mais precários, mas nós conseguimos obter um levantamento cartográfico feito com laser de toda essa nossa região aqui do Vale do Iguaçu. Esse levantamento a laser, ele é feito a partir de um scanner preso num avião que passa no terreno e pega 4 pontos por metro quadrado do terreno. Ele consegue tirar a altura das árvores, ele mostra o terreno com muita precisão. Então a gente consegue olhar aqui o terreno vindo desde essa curva do S aqui das cidades até lá no vermelho que seria Porto Vitória. E o que esse mapa mostra para nós? Aonde tem essas regiões escuras, tem muita curva de nível perto. Então são montanhas, né? O lado de cima do rio está um pouco mais marrom, ali tem um pouco menos de curva de nível, são colinas, né? Mas mostra que em alguns lugares as montanhas chegam perto do rio. E ali não dá nem para alargar, nem para duplicar. Mas tem regiões claras nas laterais do rio, que são regiões muito suaves, como a curva da Fazenda Brasil. Então ali caberiam canais paralelos, né? Com base nesse levantamento, foram se formando aquelas 26 perguntas que seriam feitas. Então o que se imaginou? Alargar a seção do rio nesse trecho amarelo, curva da Fazenda Brasil, R2. Lá perto de Porto Vitória, mais 7 km. Mexer na curva da Ressaca, aquele pontinho azul ali. 3 alternativas de duplicação na curva da Fazenda Brasil. Ou uma, ou outra, né? Mais um canal paralelo a montante da curva da Ressaca na colônia Amazonas. E um último canal paralelo num trecho de margem suada que tem lá em Porto Vitória. Então vamos ver o que essas soluções resultaram aqui de efeito. Então o primeiro tema, as dúvidas que a comunidade tinha na época. O que resulta alargar a calha principal do Rio Iguaçu? Então, onde é que dá para alargar? 10,3 quilômetros da ponta sul da Fazenda Brasil, até na seção R2, e mais 7 quilômetros ali à esquerda, da curva da Ressaca, indo em direção a Porto Vitória. E também um alargamento da curva da Ressaca. O que resultou? Como que seria feita essa obra? A calha principal do rio está desenhada aqui num corte transversal da calha do rio. Então, a gente teria a caixa principal do rio sendo escavada a seco 50 metros horizontais para dentro. Então, nós teríamos uma possibilidade de 10 quilômetros de alargamento, somada com uma de 7 e uma combinação das duas, 17. Os efeitos, o que daria? Melhor efeito, para simplificar, combinando 17 km de alargamento, é essa função amarela de cima do gráfico. A gente vai ver vários gráficos desse aqui, pelo menos mais uns 6, então eu vou fazer uma explicação. Aqui embaixo, sempre vazão, sendo de 0 até 6.000, e naquele eixo vertical do gráfico, o rebaixamento de nível nas cidades. Né? Para alguns gráficos, nós vamos ter linhas vermelhas, o que são a vazão da cheia de 83, a vazão da cheia de 92 e a vazão da cheia de 95, só para sentir. Então eu vou resumir um pouco aqui. Alargando os 17 km, a função amarela rebaixaria 72 centímetros da cheia de 83 aqui, ó. Para 3.500, que é a vazão de outubro desse ano, rebaixaria 55. E a curva da Ressaca? A curva da Ressaca nós simulamos também.
A equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já tinha feito a simulação em 1997 e nós resolvemos refazer essa simulação. Então nós pegamos aquele estreitamento da curva da ressaca e colocamos ela mais larga, igual uma seção rio abaixo, ali 500 metros. E o efeito que nós achamos nas cidades de União da Vitória e Porto União foi de apenas 4 centímetros de rebaixamento. No local da ponte, 8 centímetros. O professor Tucci e o Villanueva, em 97, acharam 3 centímetros. Então, esse estrangulamento que se vê na curva da ressaca, ele leva a induzir um pensamento de que ali é uma restrição de escoamento. Mas, na verdade, muito provavelmente ali, o rio ele estreita no mapa, mas ele se aprofunda, né? Então, ele tem uma área de escoamento grande que não adianta mexer muito ali, que não resolve as enchentes aqui em cima. Vamos lá. Drenagens e rebaixamentos do canal principal. Nós imaginamos o seguinte, conforme a geomorfologia da Calha do Iguaçu, da curva da ressaca para cima tem muita areia e da curva da ressaca para baixo tem muita rocha. Então nós imaginamos escavar rocha submersa da ressaca para baixo e dragar esse rio daqui para cima, em direção à cidade. Quais que foram os resultados? Os melhores resultados seriam extrair areia e escavar o rio desde a ressaca até as pontes por 2 ou 3 metros, são aquelas linhas lá de cima do gráfico. Então a linha verde seriam 3 metros de dragagem de em cada ponto do Rio Iguaçu, desde a ressaca para cá, abaixar 3 metros. Nós teríamos 1,5 m de cheia de 83 a menos. E cheia de 2023, nós teríamos 92 centímetros mais ou menos pelo gráfico, a menos essa cheia desse ano. E se a gente escavasse curva da ressaca abaixo, 3 metros, seria essa função laranja aqui, ó. Daria 35 centímetros. Então é aquilo que a gente já viu, né? Obras lá perto de Porto Vitória, elas vão perdendo efeito até subir aqui em cima. Então a gente vai ver mais pra frente que não vale a pena. Agora, um tema que a gente trabalhou bastante nisso é duplicações do canal principal, criar canais paralelos, né? Eu mostrei para vocês aquele mapeamento a laser do rio, né? Aonde que cabe canais paralelos, né? Cabem muitas alternativas na Fazenda Brasil aqui, ó. 3, 4 alternativas, na verdade. Tem uma quarta que eu vou contar a história depois para vocês. Cabe mais um trecho de 3,6 km na colônia Coronel Amazonas e mais 3,6 km ali em Porto Vitória. E essas obras seriam obras monumentais. Seria criar uma outra calha do Rio Iguaçu. Elas teriam uma calha nova com 250 metros de largura. Foi isso que nós simulamos no programa computacional, tentando achar uma solução para as enchentes, né? Então, vamos ver o resultado delas. Eu vou falar primeiro da curva Fazenda Brasil, vou explicar. Ó. Aquela azulzinha ali, ó, é a duplicação da curva Fazenda Brasil conforme a proposta da comunidade aqui do ano 2005. Seria cortar o vale pela estrada que conecta a Ponte do Arco com a BR-153, região da Dona Mercedes, passar um canal por ali e seguir ele, junto com o vermelho, né, na mesma traçado, até na curva da R2 aqui. Lá no centro de hidráulica, a gente achou que passar esse morro era muito caro. Ali vai ter rocha, tem escavações de 30 metros de altura. Nós imaginamos cortar mais aqui embaixo, quando acaba os morros, e fazer 7,8 km de canal. O professor Tucci Villanueva já tinha estudado 10 anos antes cortar a ponta sul da ressaca, que nem o nosso colega Claudinei apresentou aqui agora. E lá no centro de hidráulica 2005, nós tentamos colocar o maior número possível de canais aqui. Colocamos na ressaca e Porto Vitória. O que deu esses canais aí, pessoal? Isso são obras caríssimas, né? Mas isoladamente, olhando, a melhor alternativa foi a da comunidade de 2015, cortar o morro lá, que para a cheia de 83 baixaria 1,10 m mais ou menos a cheia de 83. Para a cheia desse mês de outubro agora, é 3.500 ali, ó. Daria 94 centímetros a menos de cheia agora. Isso para essa alternativa. Para o nosso canal do Cega Park, seria a alternativa rosa, seria os 15 centímetros a menos do que a comunidade pensou. E os canais mais longe, na Ressaca e em Porto Vitória, eles resultam em 20 e poucos centímetros só de redução de cheias. Esses valores eles não animam muito quando a gente vê, né? 1 metro a menos de cheia, né? Talvez centenas de casas fiquem para fora, não sejam atingidas, mas muita gente vai continuar sendo atingida. A gente, então, tentou combinar soluções, né? Ao invés de fazer um canal, vamos fazer a Fazenda Brasil, a Ressaca e Porto Vitória duplicando junto. E também combinamos os 3 canais, ou seja, quase 16 quilômetros de canal paralelo no rio aqui,
com algumas escavações de leito ou alargamento. E o melhor resultado que nós conseguimos lá no estudo do HG 93 foi para a cheia do 83, desculpe, essa função azul escura aqui, ó, que quando ela intercepta lá em cima daria 1,93 m. Então seria quase 2 metros de redução da cheia de 83. Para a cheia desse ano, 3.500 é aquele ponto X lá, ó, 1,60 m a menos de água. Se a gente fizesse 3 duplicações e ainda baixasse um rio. O custo dessa obra seria de centenas de milhões de reais. Vamos lá para a conclusão. Conclusão não, desculpe, eu tenho mais uma história para contar. Daí, em 2014, aconteceu a enchente. E logo depois da enchente, a comunidade, a SEC Corprere, o DAGO e representantes das duas prefeituras, União da Vitória e Porto União, vereadores, foram lá no governo federal, no Ministério da Integração, apresentaram essas soluções aqui lá. A ministra, na época, falou que poderia disponibilizar até 150 milhões de reais para uma obra União da Vitória. E daí, para fazer caber essa obra em 150 milhões, o DAGO teve a ideia de encurtar o canal e passar ele, o canal da Fazenda Brasil, desculpe, e passar ele um pouco mais abaixo do vale da estrada da Dona Mercedes, que eu falei que ali tem muita escavação, e chegar com ele de volta no Rio Iguaçu, um pouco acima da BR-153. Ele fez isso porque ele queria evitar de ter que reformar a ponte do Banhado, porque se construísse canal de 7,8 km, aquela ponte teria que ser alargada, né? Teria que passar de 60 para 200 metros, teria um custo a mais. Então, para fazer caber no orçamento, ele inventou esse canal simplificado, chegando um pouco acima da BR-153 e escavando toda, alargando a calha por 10 km, que foi uma daquelas simulações que a gente mostrou. 10 km de alargamento. Daí, essa simulação foi feita em 2015, 10 anos depois do trabalho inicial, pelo LACTEC. E o resultado é essa curva preta embaixo aqui, ó. A gente conseguiria rebaixar para a cheia de 83, 1,14 m, que foi, acho que, uma solução que se falou aqui nas lives, etc., que teve nas semanas anteriores aqui nas cidades. E para a cheia, esse 1,14 m para 83, para a cheia desse ano, daria 90 e poucos centímetros. Então, com essa alternativa, poderia se evitar o canal passando ao 5.3 e caber nesse orçamento que naquela época o governo federal tinha prometido. Eu vou então fazer algumas considerações finais aqui. São mais 4 slides, por favor, me aguentem mais um pouco. Na época, então, ficou em dúvida. Nós tínhamos ali, ó, essa tabela vocês não vão enxergar daí que está ficando pequeno, né? Quem está lá atrás não tem chance, mas em cada linha tem 25 soluções que você pensou: alargar, rebaixar, duplicar, combinar, né? Nós fizemos um estudo assim simplificado na época para poder ver o que valia a pena fazer. E nós fizemos um orçamento preliminar aproximado do custo dessas obras. E também pegamos uma curva de benefício-custo dos japoneses, da JICA de 95, transladamos ela economicamente para 2005 para saber quanto que cada metro retirado das enchentes nas cidades resulta em dinheiro para o sistema econômico, né? E daí, então, confrontando o custo anual dessas obras com o benefício anual, evitando tantos centímetros de cheia, a gente calculou a relação benefício-custo dessa obra. Isso é um método tradicional de fazer estudo de viabilidade econômica de obra, né? Então, essa razão benefício-custo, quando ela está maior do que 1, quer dizer que você botou dinheiro para fazer a obra e o retorno para a sociedade foi maior do que o dinheiro da obra, né? E quando esse valor está menor do que 1, você colocou dinheiro e o resultado da obra é menor do que o valor. Então, era melhor nem ter feito a obra, era melhor ter pego o dinheiro distribuído para quem foi atingido, que valia mais a pena. E o que nós chegamos à conclusão desse estudo aqui? Ó, para algumas taxas de juros de 7%, a maior parte daquelas alternativas que nós vimos ali, elas são caríssimas e não resolvem. Mas tem umas quase 10 alternativas que estão pintadas em amarelo aqui nessa tabela, que tem relação benefício-custo maior do que 1. Então vale a pena colocar dinheiro porque o retorno para as cidades vai ser maior. Quais que são elas? Vou resumir. Extrair ou dragar o Rio Iguaçu da ressaca para cima. Qualquer coisa que faça 1 metro, 2 metros, tem benefício. Duplicar a curva da Fazenda Brasil. É uma das alternativas mais promissoras e combinar a duplicação da curva da Fazenda Brasil com alargamentos ou escavações do rio. Essas são alternativas que se demonstraram viáveis economicamente, né?
Então, tudo que é mais longe de Porto Vitória, de Porto União, não de Vitória, mais perto de Porto Vitória, resulta em obras caras que não se pagam. Essa é a conclusão desse estudo aqui. Então, as mais promissoras são Fazenda Brasil e os alargamentos que eu citei. Uma última sugestão aqui. Então, de tudo que foi estudado, pessoal, de essas 26 soluções já há 18 anos atrás, né? Esse estudo hidráulico foi feito em 2005. Em 2015 foi feita a solução que o Dago propôs, né? De tudo que foi estudado, chega essa conclusão que se não for fazer dique nas cidades, o dique tem seus problemas, tem seus desafios, vai ter que tirar gente do lugar. Se não for fazer dique, tem que focar, mirar os canhões para a curva da Fazenda Brasil e propor uma duplicação ali. O que eu pensei agora, esse slide eu montei junto com o Dago, mas é a minha opinião pessoal. Tem que se pensar em tentar duplicar a curva da Fazenda Brasil pela proposta 1 ou 2 da comunidade, outro CHPAR, como uma primeira etapa dessa solução. Essa primeira etapa, ela tiraria 1,14 m de 83 e mais ou menos 90 da cheia atual. Caberia nos 150 milhões de 2014, que hoje em dia deve ser 250 milhões. E se pensar numa extensão disso no futuro, se é que não tiver dinheiro para fazer tudo isso agora, né? Fazer o início conforme a comunidade propôs, mas atravessar o 5.3 e o máximo possível de canais. Quanto mais longe for os canais paralelos, maior o benefício das enchentes. Então, o que eu imaginei, se não é possível fazer tudo de uma vez, pensa assim, fazer isso em 2 etapas. Primeira etapa, solução do Dago. Segunda etapa, vai embora para ajudante. Eu acho que eu estou meu tempo aqui sob controle, eu vou só contar uma história para vocês. Então, só tenho mais 1 minuto. Quando a gente fez esse planejamento dos canais paralelos aqui, tentando achar o melhor possível para a comunidade, nós fizemos uma conta teórica. Se a gente, só para vocês terem uma ideia da problemática que é desaparecer essas enchentes da Nova Vitória. Se a gente conseguisse construir um outro Rio Iguaçu daqui até Porto Vitória e não mexesse nas corredores de Porto Vitória, conseguisse duplicar 27 quilômetros de calha, a gente teria um resultado teórico que eu já vou falar para vocês. Não dá para fazer 27 porque tem montanha na frente, tem curva da ressaca, tem montanha aqui. Dá para fazer 17 no máximo quilômetros, né? Mas 27 não faz, então faltaria 10. Mas se fizesse 27 quilômetros de canal e ainda conseguisse incorporar o que é a planilha de instalação escoa, em teoria, no máximo, tiraria o canal paralelo, 27 quilômetros, 3,80 metros da XT83. Então isso seria um cenário hipotético. Duplicar o Rio Iguaçu, se fosse plano, né? Se nós pudéssemos construir 27 quilômetros de canal paralelo, nós tiraríamos no máximo 3,80 metros. Essa é uma explicação teórica que não vale a pena perder tempo fazendo, mas vocês vejam que então desse máximo teórico de 3,80, a gente só conseguiu, com essas alternativas reais, tirar 1,90, a metade disso. Né? Então, concluindo, pessoal, a solução estrutural mais promissora, que não é construir dique, é duplicar a curva da Fazenda Brasil. Existem umas questões que precisam ser mais analisadas aqui, antes de partir para uma obra dessa. Lá no estudo hidráulico do HG 203, nós não nos preocupamos com problemas que essas obras podem causar. A gente queria saber o tamanho da obra que dá para fazer para tentar resolver o problema das cidades, mas a gente sabe que duplicando canais, a gente diminui a velocidade do escoamento. E esses canais aqui, eles têm o risco de causar sedimentação, né? Começar a assorear os canais. Então, um estudo futuro precisa analisar essa questão de sedimentação nos canais. Teria que contratar um especialista nesse tema. E se isso for problema, uma ideia seria fechar a boca de montante do canal da Fazenda Brasil com uma estrutura de controle de comportas, em uma escala muito maior do que tem no canal Extravasor em São José dos Pinhais, bem nas margens da rodovia que liga a capital com a praia lá. Lá tem umas estruturas em comporta basculante. Essas comportas elas poderiam ser abertas totalmente só em situações de cheias, e quando não tiver com situações de cheia, essa comporta ficaria fechada, só passando uma vazão ambiental para trocar a água do canal e não dar problema. E assim o rio continuaria escoando em situação normal e evitaria reduzir muito a velocidade por muito tempo e começar a assorear esses cantos. Então essa é uma hipótese que teria que ser estudada no caso de continuar com as duplicações. E agora meu último slide aqui, pessoal. Vocês viram que essas soluções não são nada mágicas, não tem mágica para resolver o assunto das enchentes aqui. São obras monumentais que deveriam ser feitas.
para tentar duplicar o rio, né, e resolver o problema das enchentes. Como eu disse, né, se não partir para dique e partir para duplicar, são obras que custariam centenas de milhões de reais. Então, para você poder fazer uma obra tão grande, isso aqui, ó, os municípios, o governo estadual, federal, precisam definir essa obra e talvez até para definir ela seria melhor fazer um estudo de viabilidade econômica rapidamente, com uma empresa de engenharia competente, e partir para 2 elementos. Sem isso, nunca vai sair essa obra. É preciso contratar um projeto básico de engenharia. Projeto básico de engenharia é um projeto com detalhes suficientes para poder ir para uma licitação. Uma empresa de engenharia tem que desenhar esse canal, dizer qual que é o método executivo que vai usar, vai dragar, vai escavar seco, vai transportar, com que tipo de equipamento, quanto tempo vai durar, quanto tempo vai custar essa obra. E especificar tudo isso em documentos, como é que tem que fazer, quais são as cotas. Isso é lei de licitações. Nem prefeitura, nem estado, nem governo federal vai contratar se não existir um projeto básico. Então isso precisa ser feito. E fazer uma obra dessa proporção num rio, seja lá qual for, alargar, rebaixar, duplicar, tem que fazer um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA, né? Esse estudo tem que levantar os impactos no meio físico, social, biótico, tem que propor ações corretivas. E sem isso, nem o IAT dos nossos colegas estão previstos, e talvez o IBAMA, que por ser um rio federal, talvez participe desse licenciamento, eles não conseguem licenciar isso aqui. Então, a obra tem que ter, qualquer obra que se faça, né? Até mesmo o DIC, eu acho. Tem que ter um projeto base de engenharia e um EIA-RIMA. Só com isso que vai poder usar dinheiro para fazer qual seja a obra aí que vocês decidirem. Então, sem esses 2 elementos, não tem obras, pessoal. E por último, o Dago me falou também uma coisa hoje, assim, independente da solução que se escolha para fazer estruturalmente, qual seja ela, as cidades não devem esquecer das soluções não estruturais, que já foram muito conversadas, né, como respeitar o zoneamento, implantar outras regras de zoneamento. E a gente acha que só com uma conjunção de soluções, né, fazendo obra e respeitando um zoneamento, que talvez se encontre aí um problema para solucionar essas cheias. É isso aí, pessoal. Eu estourei 4 minutos aqui do meu tema, eu peço desculpas, mas são, então, ideias. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando. E por tudo que se estudou aí ao longo de muito tempo no Centro de Hidráulica e quase 32 anos da SEC Corpre, né? Como eu disse, eu não participei da SEC Corpre, mas eu sei a história de todos os colegas que estão aqui reunidos, que tentam exaustivamente chegar a uma solução de como resolver essa cheia aqui, né? Então, muito obrigado a todos, pessoal.